Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais um vídeo aqui. Eu estou orientando os irmãos aqui, tá? Eu vou passando assim que eu posso, tá? Não entendo muito de tecnologia, mas fui aprendendo aqui para estar passando isso, viu? Porque é a melhor maneira que eu achei, assim, de estar passando para os irmãos fazendo esse canal aí. Porque muitos vão ver, né? Vão entender o nosso lugar e o lugar dos irmãos judeus, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Os irmãos judeus, a paz do Senhor, né? Eu gostaria de falar sobre o que está acontecendo, o que eu estou vendo, o que eu vejo, né? Alguns que ficam sabendo que é judeus, quer voltar e como se diz, a praticar o que os irmãos judeus praticam. E a diferença aqui na nossa palavra que nós temos é o que eu tenho, tá? Então eu posso afirmar isso que eu já estudei há 4 anos, já estou estudando, procurando saber a verdade de muitas coisas que não me explicavam direito. Então, os irmãos judeus, por tudo que aconteceu naquela época, eles estão certos de continuar fazendo isso que eles fazem, está certíssimo, né? Eles têm que continuar, porque eles não acreditam em Cristo. Alguns judeus naquela época lá atrás se converteram, né? Eles se converteram, então eles já não precisavam mais circuncidar os seus filhos ou seguir a lei como devia seguir como os outros irmãos. Mas os judeus que creem em Deus, né? Só em Deus, nosso Pai Criador, eles estão certos de continuar. O que não está certo é os irmãos não saberem sobre o Evangelho, que quer dizer Evangelho é boas novas, né? E Messias veio nos ensinar a falar o nome do Pai e falar dessas boas novas. Mas como talvez os judeus, nem todos estavam lá em Jerusalém na época da queda, mas eles ficaram sabendo que tinha vindo o Messias lá, que eles falavam que era um suposto Messias, né? Mas é tão verdade que ele era o Messias, que ele já veio, né? Ele não volta mais. Ele já veio, tá na palavra, né? Por isso que eu tô passando tudo devagar para os irmãos aí, em vídeos pequenos. Então, nós que não somos de lá, judeus, né? Que não nascemos no meio não somos judeus. Nós seguimos a Cristo, porque nós somos considerados como os estrangeiros, os gentios, como eu já falei para os irmãos, né? A gente lê na Bíblia, a gente vê que a gente nós somos os gentios, não tem como, senão nós estaria perdido nós aqui. Mas nós somos os gentios, nós consideramos isso. Então, quando aconteceu tudo aquilo, a descida do Espírito Santo, né? Quando aconteceu, os irmãos lá que não eram judeus foram batizados, né, com o Espírito Santo, tá? Então, eu vou estar passando para os irmãos aqui. Deixa eu ver aonde que fala aqui. A ceia do Senhor. Acabei virando aqui. Santa Ceia. Vamos falar sobre Santa Ceia, né? Porque quem crê em Cristo, quem crê que Messias veio, né, para nos libertar nos libertar em aspas, né? Porque na verdade é para libertar o povo judeu daquilo tudo que estava acontecendo, porque os sacerdotes eles estavam transgredindo na lei, então ficou difícil, né? E como a gente não tem esses ensinamentos que eu estou passando para os irmãos, né? Eu não tive esses ensinamentos, eu tive que estudar, buscar muito durante anos, né? A diferença entre os judeus e nós que somos gentios, considerados gentios aqui na Bíblia, na palavra, né? Vamos falar um pouco da Santa Ceia. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 11, deixa eu ver se é 11.
dissensões na ceia dos irmãos e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Porque a ceia já era, essa ceia já era celebrada pelos judeus, né? Essa ceia eles faziam lá, eles matavam lá o novilho, carneirinho, não sei lá, matavam lá para sacrifício e eles distribuíam, eles comiam, faziam festa nesse dia, comemorando uma outra festa dos judeus lá. Então, quando Cristo estava, Messias, Yeshua estava na terra e falando as boas novas, explicando como que seria esse reino, né? E o que o Pai queria de nós, né? Ele fez a Santa Ceia, como ele era judeu, ele era um jantar, né? Era um jantar. E todos tinham que participar desse jantar. Então ele participou junto com os 12 apóstolos. E nesse dia que ele participou com os 12 apóstolos, ele falou como que eles deveriam de comemorar até a vinda dele, né? Então vamos ver aqui. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, né? Isso daqui é Paulo falando, né? O que acontecia lá naquele tempo. Porque eles estavam fazendo esse tipo de jantar lá nas igrejas que foi aberta, né? Por Cristo, as igrejas eram nas casas, não tinha placa, nada, era nas casas. Os cristãos falavam da palavra nas casas, um ensinando aos outros, né? Porquanto vos ajuntais, não para melhor, se nem para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Então tinha até discussões, né? Entre os irmãos das igrejas lá da época, falando. Aqui eles não estão falando do templo, tá? As igrejas que eram as igrejas que eles faziam dentro das casas. Aqueles que começaram a seguir a Cristo, alguns judeus que começaram a seguir a Cristo, gregos, né? Eram povos que não eram judeus, né? Então eles estavam já congregando já. E ele continua falando aqui, ó. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntar no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Que era a ceia daquela última noite, né? Do último dia que ele ficou antes de ser preso. Do que Cristo fez junto com ele. Não era para comer a ceia do Senhor. Ele de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Então, eles comiam antecipadamente do horário, e quando chegava na hora do jantar, que era um jantar da ceia, que era costume dos judeus, eles estavam bebendo, né? Bebendo, comiam, então eles estavam fazendo já errado. Ó. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Porque eles comiam, quem não tinha, né? Para comer. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Estou concordando com vocês? Ele disse, nisso não vos louvo. Né? Porque Cristo, quando fala que estava chegando a hora, que era para ele brindar, que aquele era o sangue que era derramado por nós, e aquele era o pão, né? Que representava o corpo dele, porque ele estava prestes a se sacrificar, né? De ser crucificado, de passar por tudo aquilo lá para a remissão dos nossos pecados, né? Os pecados que eram de Adão e Eva. Então a gente era todo mundo considerado com os pecados de Adão e Eva perante Deus. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, Yahshua, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue,
um novo testamento. Esse era o pacto, é um novo testamento, por Cristo, tá? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então eles bebiam vinho, né? Eles bebiam vinho lá. Então tinha que fazer toda vez que beber, para fazer em memória dele, né? E lembrar sempre o que foi feito. Porque eles tinham que passar isso para o povo. Para muitas pessoas, tinha que passar isso para as igrejas. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, eles anunciavam, sem saber que até ele vir, eles tinham que fazer isso aí. Então, quando chegava na hora de jantar, eles tomavam o vinho dele, né, as coisas deles, os irmãos das igrejas, e anunciava a morte do Senhor, quer dizer que estava anunciando que ele ia morrer. Isso que foi feito lá naquele dia, tá? Naquele jantar da Santa Ceia lá, que era costume dos judeus, que eles iam anunciar a morte do Senhor. Estava anunciando a morte. Cristo, ele morreu aqui só uma vez. Foi só uma vez que ele foi crucificado, certo? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha isso. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque aquela ceia que ele fez, ele estava prestes a se entregar, né, para ser crucificado, para nos livrar desses pecados que cometiam, né? Cometiam lá, que a gente, nesse pecado aqui, praticamente, com Deus, era a desobediência de Adão e Eva, né? Desobediência de Adão e Eva. E também a desobediência dos irmãos, dos sacerdotes que tinham no templo, como já foi falado aqui, né? Lá em Malaquias fala, né? E tem outros capítulos também que falam, tá, irmãos? A Bíblia está recheada aqui de coisas de palavras dizendo que Cristo tinha vindo, que ele ia voltar e que também isso estava muito perto de acontecer. Vai acontecer logo, não ia demorar muitos anos para acontecer, não. Vamos continuar aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, né? Porque bebendo e comendo esse cálice, lembrando do que Cristo fez, estaria anunciando a morte dele, certo? Foi isso que a gente leu, estaria anunciando a morte dele. Olha isso. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, certo? Não teria esses julgamentos lá, aquele julgamento que teve, que foi o juízo de Deus sobre o templo, né? Jerusalém. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que o mundo fazia, aquelas barbáries que o mundo fazia, na verdade sempre fez, como está hoje aí que a gente vê, né? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, né? Tinha que estar todo mundo junto, né? Todo mundo junto. Então, um comia lá, outro bebia ali, o outro bebia lá. Quando vê, já, quer dizer, então, que não estava fazendo aquilo que era para fazer até a vinda do juízo, né? Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então, Paulo estava falando aqui que ele estava ensinando que a ceia do Senhor era até quando ele viesse, que foi o juízo. Porque vir sobre as nuvens, na cultura judaica, queria dizer o juízo de Deus. Então, ele vai vir sobre as nuvens, né? Então, a gente já sabe que tem muitas alegorias, tem paradigmas, né? Nas escritas dos irmãos aqui, né? Dos nossos irmãos. E quando a gente lê, a gente tem que estar entendendo o que é paradigma, né? Quando acontece tudo isso?
Acontece tudo isso quando teve a queda em Jerusalém. Tudo que está escrito que era para acontecer, aconteceu. Não tirou um tio nem um jota, né? O que ia acontecer, que estava escrito que ia acontecer, aconteceu, não foi tirado nem um tio nem um jota. Não foi tirado, tá? A diferença aqui que eles pensam que Cristo vai vir, mas já Cristo já veio, dependendo. Depois aí eu vou estar passando para os irmãos os capítulos, os versículos em outro vídeo, porque esse novo pacto que foi feito com o sacrifício de Cristo foi essa mudança, porque os irmãos já, perante Deus, já ficou tudo por igual, né? Os desobedientes ficaram tudo por igual perante Deus, né? Porque Deus aí já não falava mais com seus profetas, porque o que aconteceu, as perseguições dos cristãos lá, mataram todos os apóstolos, né? Os seguidores, muitos tiveram que viver dentro de buracos, de cavernas, fugindo, né? Foi muito triste o que os irmãos judeus aí da época passaram. Sofrimento de décadas, né? Famílias inteiras foram massacradas, né? Então a gente tem que ter um respeito assim pelos nossos irmãos judeus, né? Foi muito sofrido, né? Muito sofrido mesmo. Foi muita coisa ruim que aconteceu durante todo esse tempo. E eles estão certíssimos, né? Em seguir a Torá, né? Seguir a Torá e seguir os mandamentos, os estatutos e juízos do Pai, né? Eles estão certos, porque neles foram confiada a palavra, né? Porque foi de lá que foi tirado todas essas palavras que estão aqui, né? Mesmo que aqui ainda tem distorções, mesmo que ainda, por causa das publicações aí do passado aqui de língua para outra, tradução, né? Mesmo que eles não explicaram o que significa diabo na língua, na cultura judaica, Satanás na cultura dos gregos, né? Mesmo que não tenham passado tudo isso para nós temos que buscar essa responsabilidade de cada um. Nós não devemos de aceitar as coisas tudo mastigadinha na nossa mão, não. Os filhos de Deus têm que chegar na palavra e ver, porque quando a gente pega a Bíblia para ler, eu lia ela assim, literalmente, né? Assim, literalmente, como se fosse acontecer agora. Vai acontecer, estou lendo, verdade, foi ensinado assim. Mas não é assim. Cada livro, que nem o livro de Moisés, até número, né? Até números que ele deixou, ali tem ensinamentos, tem coisa maravilhosa que o Pai deixou. Isso ficou como algo, que é uma lembrança do que o nosso Deus é capaz, o que ele fez por nós e pelo povo. Não é verdade? Mandando o Messias, não é? Para acontecer esse pacto, né? Tirando todo o peso das nossas costas, né? E aí vem outras pessoas nos ensinando isso para colocar peso de novo nas nossas costas? Não, foi tirado. Foi tirado. Por Cristo foi tudo tirado. Para nós gentios, tá? Foi tudo tirado para nós. Não temos que misturar. Isso vai ser assim. Respeitando os irmãos judeus, né? Porque eles merecem todo o respeito, né? Mas para nós, a riqueza que ficou no Evangelho, a palavra é viva. Ela é viva, ela continua sendo viva e será sempre viva. Então, tudo que for passar, não tem como não falar do Evangelho. Porque dentro da palavra do Evangelho que Cristo deixou, o apóstolo Paulo está pregando para nós, a maravilha e a riqueza, que nós somos considerados agora como pedras preciosas. Nós somos pedras preciosas, Pai. Então, tudo que Paulo veio e ensinou para nós aqui é maravilhoso. Então, nós precisamos de se empenhar e ver o que realmente é para os nossos dias agora. Como seguir? Simples. Como seguir? Nós hoje, a única coisa que temos que fazer é amar a Deus acima de todas as coisas. Cristo disse isso. Ele nunca quis ser chamado de Deus. Pode ler em todos os versículos. Ele sempre diz a oração para falar com o Pai. Tudo vem do Pai. Tudo nós temos que nos virar o coração para o Pai. Porque ele veio para cumprir aquilo que Deus estabeleceu para ele cumprir, e ele cumpriu. E por isso ele foi glorificado e foi coroado. Ele é o nosso irmão primogênito. Ele foi o primeiro das primícias de Deus. Ele foi o primeiro.
Ele foi levado para o deserto para ser tentado, para ver o que ele escolheu, bem ou mal. Era uma escolha, bem ou mal. Ele escolheu bem, ó glórias, ele escolheu bem. E nos salvou de tudo isso. E hoje nós já estamos reconciliados com o Pai. Hoje nós podemos falar diretamente com o Pai. Nós não precisamos de um pastor, vencedor, o que for, não precisamos. Entra dentro do teu quarto e fala com o teu Pai. Agora, você sabendo o nome, você já vai falar com ele. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, irmãos. Não devemos de falar o nome do Pai em vão, tá? Tem que saber o nome do Pai para a hora das nossas orações, a hora de conversar com o Pai e algo, tá? Então a gente entra no nosso quarto e nós fala com o Pai, tá? Nós falamos com o Pai, agradecendo por Messias, por ter mandado Messias, para passar tudo aquilo lá para nós poder hoje sermos livres e sermos reconciliados com Deus, porque até então Deus tinha parado de falar com o povo da terra. Ele mandava os seus profetas, eles matavam, estavam sempre debatendo. E o que nós precisamos aprender na palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com o Espírito que está dentro de nós? O que nós temos que aprender? Que nós temos que amar os nossos irmãos. E na palavra aqui é a gente ajudar. O nosso dízimo é levar o alimento para aqueles irmãos que passam necessidade, para a viúva, para o estrangeiro, para aqueles que estão passando necessidade. Estão precisando de roupa, vamos levar uma roupa. Estão precisando de remédio, vamos levar um remédio. Está preso, tem irmãos que tem que ir na cadeia, falar sobre a palavra, sobre a maravilha que Cristo fez, o Messias por nós. Falar o que Deus fez por nós, não é verdade? O que ele fez por nós? Ele estabelece o Filho dele aqui, manda com o Espírito Santo dele aqui. Para quê? Para que nós vivamos bem. Vivemos bem, porque tudo é para nós viver bem, porque se a gente desobedece, quem sofre somos nós. Por isso que Paulo fala que tudo o nosso pecado agora é da nossa carne. Então a gente comete pecado e nós vamos sofrer, né? Vamos plantar nós mesmos, vamos colher. O Pai não quer que a gente sofre. Ele não quer, tá? Então, é simples assim. É simples. Amar a Deus acima de todas as coisas, oh glórias. Amar o nosso Pai Criador, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Olha que Cristo diz, confirmando o quê? Lá, os mandamentos, tá? Porque quem ama a Deus, teme a Deus, sabe do poder de Deus, sabe do que Ele é capaz em nossa vida. Porque Ele é fogo consumidor, sabe que Deus é capaz. Temos que temer a Deus e mais ninguém. Nós não temos que ter esse medo, andar com medo disso, com medo daquilo. Tira isso da sua vida. Nós temos que temer só a Deus, tá? E aquele que segue o Mashiach, quer dizer, o Messias, né? Aquele que segue, certamente está bem. Vai estar bem, porque a orientação do Espírito é maravilhoso. E não temos que ir atrás de ninguém para estar ensinando nós nada. Nós temos na nossa mão hoje. Deus fez isso acontecer. Ó. Nós temos a Bíblia aqui de João Ferreira de Almeida, mesmo com contradições, né? Que ele mesmo assinou um documento falando que tinha contradições aqui, porque senão a Igreja Católica, na época, né? Que foi 300 anos, 400 mais ou menos, que ele começou a escrever isso daqui, a primeira não foi aceita, a outra não foi aceita. Aí a outra foi aceita, quer dizer, mudaram os nomes aqui, né, dizendo que era a tradução do nome original. Nome não se traduz. Nome não se traduz. Você pode ir para os Estados Unidos, para a França, meu nome é Roseli. Eu vou chamar Rosali, entendeu? Roseli, não tem esse negócio de mudar como foi mudado. Não, não aceito isso. E foi tudo, começou por isso, tá? Eu não aceitei essas mudanças do nome, dos apóstolos. Eu não aceitei essa mudança. Eu acho que o nome ele é muito importante. Nós somos ensinados que o nome é importante, certo? Agora vem falar para mim que podia ter mudado o nome aqui. Não, podia escrever a palavra tudinho, certinho em português e podia deixar o nome original. Por que não? O nome do Pai não era para todo mundo ficar falando, todo mundo ficar falando em vão. Colocasse, como em algumas Bíblias foi colocado, o nome no prefácio, estava o nome lá do Criador. Agora já estou investigando aí, não achei ainda ela. Eu já vi a Bíblia escrito o nome do Criador no prefácio. E ainda não achei. Quando eu achar, eu vou passar para os irmãos aí, tá? Não vou deixar os irmãos assim, não. Tá? Eu achei uma Bíblia na casa de uma irmã, né, da Tereza.
A irmã Teresa, que tem 84 anos, oh, glórias. Então, eu achei essa Bíblia lá, é uma Bíblia católica. E lá tem coisas interessantes. Fala também sobre das alegorias que é escrita na Bíblia. Fala sobre os paradigmas. Então a pessoa tem que ver direitinho do que é que fala, né? Porque dragão, animal com 7 cabeças, é incrível, né? Então era a maneira deles escrever lá. Aí a gente vai entendendo, né? Mas não tem que temos medo de nada, nem que o mundo acabe. Eu tenho aqui um versículo. Dá uma olhada aí, tá, irmão? O versículo que eu vou passar, que eu adoro, né? Vou passar para os irmãos, ó. Que o mundo não tem como acabar, tá? Fique em paz, não vai acabar, tá? Eu só quero que os irmãos leiam uma palavra do que Deus disse na época de Noé, né? Depois do dilúvio, que Deus disse para Noé. Tá escrito em Gênesis, capítulo 8, versículo 21 e 22. Presta bem atenção no que Deus disse lá. O amor de Deus por nós. Presta atenção, viu, irmãos, nesse versículo. Não fica com medo do mundo acabar. Tudo que está acontecendo aí, ó, o whole vírus, né? Whole vírus é coisa do homem. Tudo que está acontecendo é coisa do homem. Mas o que o Pai vai fazer com essas coisas que o homem está fazendo é maravilhoso, porque nosso Pai é maravilhoso, né? Vai ser assim uma reversão das coisas maravilhosas. O que nosso Pai faz é maravilhoso, tá? E lê também aqui, ó, Eclesiastes, capítulo 1 ao 4, tá? E vocês lê aí, e para vocês verem que o mundo não vai acabar, porque eu só ouço isso. Que o mundo vai acabar, porque Apocalipse vai acontecer. Eu não tenho como conversar mais com certos irmãos, porque eles estão tão impregnados nessas coisas, mas não vão buscar. E mesmo assim eu falo para os irmãos, vai buscar, vai ler, né? Alguns já estão abrindo os olhos, oh glória a Deus, né? Alguns já estão lendo, já estão vendo, porque eles precisam, vocês precisam de testificar isso dentro de vocês. Vocês, não sou eu falando que vou, né? Só estou orientando os irmãos, tá? Tudo aquilo que aprendi, maravilhoso, eu quero passar para os irmãos. Os irmãos precisam de saber disso, tá? Vou estar passando assim, né? Desse jeito assim, porque é difícil para mim estar falando aqui. Para mim eu tô falando com o celular, mas agora eu já comecei a sentir que tem meus irmãos aí de longe, da Bahia, Ceará, Pernambuco, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os irmãos aí que já estão sabendo disso, né? Que eu tô passando aqui, né? Glória a Deus, Deus abençoe a todos, né? E os irmãos, eles estudaram, eles buscaram isso. Então as verdades elas estão aparecendo. Então cada um vão ter que saber, ouvir, testificar na palavra que a gente tem, porque o que temos é isso aqui, tá? Aqui não está escrito sobre a terra na Bíblia não está escrito sobre a queda de Jerusalém. A Bíblia não tem as datas disso. A Bíblia aqui não explicou quem que era o dragão falado no Apocalipse. A Bíblia não explicou pra gente. Então a gente tem que buscar, né? E a gente tem a Bíblia como se fosse ali é como se diz, é um instrumento do caminho, né? Instrumento do caminho. A gente tem que parar para ouvir e testificar aquilo e buscar. Porque não adianta ficar falando, a gente tem que buscar. Eu tive que buscar para poder saber. Não tinha ninguém para poder estar me ensinando. Graças a Deus, graças ao Espírito de Deus que habita em mim, né? Eu fui estudando, relendo, lendo e relendo. Tem coisas que os irmãos vão ficar indignados, tá? Mas não se preocupem que isso vai se aliviar. Os irmãos vão estar entendendo, porque o próprio Espírito, o Mashiach que está dentro de nós, vai nos revelar e nos dar a certeza, tá? Não se preocupem, tá? O importante é os irmãos buscarem, pesquisarem, tá? Eu vou estar passando tudo o que é necessário para os irmãos estar indo buscar, tá? Eu não vou passar coisas mastigadinhas aqui não, porque como eu disse, os irmãos têm que ler e testificar. Os irmãos mesmo têm que ver isso daí. Não adianta falar o que está acontecendo nesse mundo aí, com as igrejas, né? Com essas instituições chamadas igreja, né? Estão levando aí a irmãos ficarem magoados, irmãos ficarem tristes, e isso não presta não. Porque nós precisamos o quê? Amar o próximo como nós mesmos, não é verdade?
Então não tem justificativa. Precisamos de uns irmãos que foram acordados, né? Que estão dormindo, né? Eu estava dormindo, né? E ser acordado e começar a verificar as verdades, porque chega, né? Chega, tá? Quero que os irmãos fiquem na paz do Senhor e busquem, tá? Vejo que tem alguns irmãos, como fala, teólogos, né? Os irmãos teólogos, tá? Eles têm as histórias, eles sabem de tudo que aconteceu em Jerusalém, então é bom buscar lá para poder estar entendendo o que aconteceu. Quando lê Apocalipse, vê que já aconteceu naquele tempo, vai se confirmar lendo Apocalipse de novo, tá bom? Tá? Ficam todos com a paz do Senhor e que o Pai continue nos orientando e acordando todos nós, né? Através dos nossos irmãos. Oh, glória a Deus. Fica na paz de Deus.